Aqui na Suécia foi noticiado em 2019 que um youtuber que fazia vídeos em lugares supostamente assombrados teve uma experiência horripilante. No interior do país existe uma igreja antiga e misteriosa e que está abandonada praticamente há muitos anos. Dizia-se amaldiçoada, conhecida por sua atmosfera inquietante e histórias arrepiantes que causavam arrepios nas espinhas daqueles que ousavam entrar. Enquanto a lua pairava cheia e radiante em uma noite fatídica, um incidente aterrorizante se desenrolou dentro das paredes sinistras da igreja. Os habitantes da cidade sempre foram avisados para não se aventurarem perto da igreja, principalmente em noites de lua cheia, pois acreditava-se que nela despertava a antiga maldição que assombrava o local. No entanto, um jovem que vou chamá-lo aqui de Samuel, um youtuber em busca de mais cliques, nunca resistiu à tentação de explorar territórios proibidos. Quando a noite de lua cheia lançou um brilho sinistro sobre a cidade, Samuel viu-se atraído para ir à misteriosa igreja. Com sua câmera, uma lanterna, o coração batendo e a adrenalina correndo em suas veias, Samuel se aproximou furtivamente do antigo prédio. O som de seus próprios passos ecoando alto na quietude da noite. Enquanto ele abria as portas crepitantes, uma rajada fria de vento varreu, arrepiando-o até os ossos. O interior mal iluminado da igreja o saudou com um pressentimento. Pouco visível entre os bancos, Samuel notou uma figura sombria que estava sentada perto do altar. O medo apertou-lhe o coração, mas a curiosidade empurrou-o ainda mais para dentro da igreja. A cada passo que dava com a ajuda de sua lanterna, ele viu as feições macabras da figura que estava à sua frente. Dedos alongados parecidos com garras, pelos emaranhados, olhos âmbar brilhantes que atravessavam a escuridão, e uma cabeça de cachorro semelhante a um pastor alemão. Aquela criatura percebeu a presença do Samuel. Aqueles olhos eram aterrorizantes. Um rosnado baixo ressoou da figura monstruosa à sua frente. Um uivo de cortar o coração rasgou o silêncio enquanto o brilho da lua se intensificava, iluminando a criatura em todo o seu horror. Um lobisomem horrível. O pânico tomou conta das veias de Samuel enquanto ele tentava escapar. Porém, para sua má sorte, as portas se fecharam devido ao forte vento que estava naquela noite. Ele não conseguiu abrir a porta, pois estava emperrada, prendendo-o dentro da igreja junto com aquela criatura. O lobisomem, agora imponente e rosnando, avançou em sua direção com garras afiadas para tentar atacá-lo. Samuel tremeu. Sua única esperança era que alguém, qualquer um, ouvisse os seus gritos desesperados de socorro. Ele começou a correr entre os bancos para tentar se esquivar do lobisomem, mas já estava sendo quase alcançado. Foi quando ele viu uma escada que leva até um andar superior. Ele subiu a escada e a fera veio atrás. Então, em um ato de desespero, ele teve que se jogar contra uma janela que tinha um vitral. Ele caiu de uma altura de quase 5 metros e quebrou uma perna. Ele se levantou com muita dificuldade e, mancando, foi pedir ajuda na cidade. Ele ainda viu o lobisomem o observando da janela. Ele perdeu a sua câmera e o registro que fez daquela criatura, mas ele afirma que aquela igreja esconde o lobisomem. Até onde se sabe, em textos que eu pesquisei na internet, a polícia proibiu o acesso de qualquer pessoa no local desde então. Eu estou enviando esse caso para o canal e agradeço muito se você puder narrá-lo. Até mais. Saudações, eu me chamo Ashley. Eu sou canadense. Eu estou enviando esse relato sobre algo sobrenatural e que a polícia daqui faz de tudo para esconder. Eu e meu namorado, ano passado, fomos de férias para a cabana do pai dele, em um bosque. Saímos da cidade depois do almoço. Iríamos chegar ao final da tarde. Após dirigirmos por uma rodovia, entramos em uma estrada de terra. Já estava praticamente escuro. Em um certo trecho nós vimos algo no mínimo curioso.
Vimos um veado morto na beira da estrada. Passamos bem devagar com o carro. Com a ajuda dos faróis do veículo, nós vimos que o animal recém foi atacado. Quando passamos com o carro bem do lado, nós vimos que a barriga do animal estava aberta. Avançamos com o carro e vimos em um campo à nossa direita, um pouco longe, um grupo de veados que corria de um bicho de coloração muito escura e seu corpo era deformado. Nós vimos que não era um urso, aquilo não era algo normal. Aquele bicho tinha garras muito grandes e estava atacando um dos veados e com apenas um braço lançou o animal ao longe. Ao vermos aquilo, meu namorado acelerou de medo e chegamos na cabana. E já fomos fechando tudo e trancando as portas e janelas. As horas foram passando até que fomos dormir. Quando foi de madrugada, escutamos tiros e uma movimentação muito estranha do lado de fora. Eu e meu namorado acordamos e vimos que havia vários carros de polícia e pareciam estar caçando alguma coisa. Eu acho que deveria ter mais ou menos uns 100 policiais naquele local. Um deles bateu na porta da nossa casa. Meu namorado foi atender. Um dos policiais perguntou se nós morávamos ali e o que fazíamos ali, e perguntou também se vimos algo estranho. Meu namorado disse que era uma cabana de férias de seu pai. O policial diretamente pediu que arrumássemos nossas coisas e fôssemos embora imediatamente. Não era seguro estarmos ali, assim disse ele. Nós não entendemos, mas tivemos que obedecer. Após colocar tudo no carro, saímos e vimos que a polícia isolou boa parte do bosque. Eles nos mandaram seguir um caminho alternativo para sair do bosque e assim chegar na rodovia. Eles nos mandaram seguir um caminho alternativo para não passar perto do bosque. Meu namorado disse que isso nunca aconteceu e alguma coisa muito grave estava acontecendo para que a polícia estivesse ali e até nos pediu para ir embora. Porém, nada me tira da cabeça que foi devido àquela criatura que vimos. Creio que aquilo poderia ser um dogman, um lobisomem, um skinwalker, seja lá o que for. Mas aquilo não era desse mundo. De alguma forma a polícia sabe da existência dessa coisa e tinha um estranho interesse por aquela criatura.